Pessoal, vamos repassar aqui um pouco o que tem que aparecer nos desenhos dos cortes, e aí eu depois vou mostrando o que eu inseri também de simbologia. Então, o desenho do corte completo, ele vai ficar mais ou menos assim, né? Eu estou vendo a casa como um todo, e aqui eu estou vendo um perfil do terreno modificado e a linha tracejada do perfil do terreno original. Então, o corte, aqui eu trouxe o corte até a linha da divisa. E aqui eu estou mostrando uma ideia da calçada e da rua também. Então é legal o corte sempre mostrar esse contexto, né, até uma das divisas. Esse terreno é meio grande, não daria para colocar tudo, então eu interrompo aqui. Eu acabei escolhendo mostrar a relação com a rua, né, com o acesso. Isso é importante de colocar no contexto do desenho. E o perfil do terreno modificado. Eu tinha mostrado para vocês como definir uma inclinação de um platô, né, de um talude. É no corte que a gente olha essas questões de inclinação, né, declividade. Eu até modifiquei aqui, ó, fiz uma declividade mais suave. Para quem chega na casa, vai entrar pela varanda, tem uma rampinha mais suave. É melhor do que um talude mais abrupto, como está aqui atrás. Ó. Aqui é um talude mais para acomodação da casa, não tem acesso, né, não tem portas desse lado, então eu posso ter um terreno mais íngreme que não tem problema. Então, incluir esse perfil do terreno, o modificado em linha grossa e o perfil original em linha tracejada. Aqui tem que aparecer um texto também que eu ainda não... que aparece aqui, ó. Apareceu um texto assim, ó, perfil do terreno natural. O meu aqui eu acabei não colocando ainda. Então é importante mostrar o perfil do terreno. Aqui tem uma achura vertical para indicar onde é talude, então de aterro, né, onde tem aterro. E aqui o terreno original com essa outra achura própria para terreno. Os desenhos, né, do que está sendo visto, os elementos cortados, então olha como é que já fica mais ou menos a aparência do desenho. Eu já estou mostrando no layout para vocês já verem os pesos de linhas também, já terem uma ideia de como é que isso sai. Façam achura também de concreto, né, ou um sólido cinza, ou achura de concreto mesmo, onde é estrutura de concreto. Podem fazer achura na parede também, somente quando ela é cortada. Eu acabei não pondo aqui, mas é bom de fazer. Então prestem atenção quando é parede vista, aqui tem um pedaço que parece uma parede cortada, mas é uma linha mais fina, diferente dessa que é uma linha grossa de parede cortada. Então identifiquem com achuras. Aí aqui o desenho completo que vocês já tinham feito. E aqui entraram agora as simbologias. Então, o que eu estou pedindo para vocês colocarem de simbologia nos cortes? O título do desenho e indicação da escala. Então, já falei, vocês já fizeram isso lá na planta. Prestem atenção aqui, ó, a escala do símbolo. Então, estou falando de colocar o título e a escala, bem básico, todo desenho tem que ter o seu título. Né? Nunca deixem de colocar um título do desenho. Básico, mas às vezes esquecem. Então, observem a escala do bloco aqui. Aqui eu tenho que desligar os pesos de linha. Então, observem a escala do bloco. Esse bloco de título, ele tem um bloco e uma linha que acompanha ele. O bloco, nesse caso, já está na escala aqui, ó, na 1:50. Então, ajustem os símbolos de acordo com a escala que o desenho vai ficar na prancha. Níveis gerais dos pavimentos. Então, esses níveis gerais dos pavimentos, vocês já tinham uma indicação na fachada que eu passei, que eu acho que era essa daqui, não, era outra.
Essa aqui foi a fachada que eu passei para vocês. Eu coloquei aqui os níveis, né, já tinha essa indicação de níveis, eu só modifiquei aqui, coloquei o da caixa d'água, que a gente tinha também, que a gente modificou ela, né? Então eu coloquei o fundo da caixa d'água. Então esses níveis de referência, deixa eu mostrar aqui no corte, são indicações dos pavimentos principais, né? Então aqui eu tenho o nível do térreo, né, o nível do acesso, né, do primeiro piso é o que a gente chama de cota de soleira também, né, o nível importante do pavimento, que seria o térreo. Então eu faria essa cota de referência, que eu estou chamando de zero, mas existe uma cota altimétrica correspondente a esse zero do projeto. Então aqui eu tenho o nível do pavimento térreo, o nível do segundo, o nível aí aqui da laje de cobertura, né? Aqui eu não tenho um pavimento, mas eu tenho uma laje. Então estou indicando o nível da laje, que é um elemento construtivo importante. E aqui o nível do fundo da caixa d'água para poder indicar essa altura mínima aqui de 1,5 m que tem que ter do fundo da caixa d'água até os chuveiros para poder ter pressão de água. Além desses níveis básicos, né, importantes, que a gente indica lateralmente aqui, a gente pode indicar outros níveis também de pontos relevantes, né, do projeto. Então, aqui, ponto mais alto e mais baixo da cobertura, patamares, rampas, escadas. Sempre que aparecer algum desses elementos num corte, a gente vai indicar um nível. Também observem a escala do bloco, né, ele tem que estar na escala compatível com o desenho. Então vocês podem usar aquela base de simbologia que eu passei para vocês. Então aqui eu tenho nível. Esse nível o que é? Eu estou fazendo, tirando as distâncias verticais aqui. Eu parto do zero, então eu vou tirar uma medida aqui do nível zero até lá em cima. Vou ver aqui qual que é a medida, 9,25. Né? Lembrando que o desenho está em centímetro, mas o nível a gente indica em metro. Então aqui 9,25, faço isso para cada ponto. Ó. Vou indicando o nível de pontos relevantes. Ó. A comieira, os pontos das calhas, né? O apoio da tesoura. Então são informações como informações construtivas também, né? Elementos importantes do projeto. Mostrando nesse corte que é mais geral, depois eu passo os outros. Aí cotas. Cotas verticais, indicando as seguintes medidas. Então no corte a gente só faz cota vertical, a gente quase não cota elementos horizontais, são raros os casos. Então a gente está mostrando relações de altura. Dimensões horizontais a gente vai na planta, identifica aquele elemento onde está e cota na planta. Então o que a gente precisa indicar? Alturas dos pés direitos, né? Então do piso até o teto. Alturas de porta e janela, quando elas são seccionadas, eventualmente quando são vistas também. Distâncias entre os níveis de piso, aí isso é uma informação, né? Quanto tem de um piso até o outro. Então a gente põe a indicação do nível, mas é bom cotar aquela distância também, porque é a referência que a gente usa para fazer uma escada, por exemplo. E alturas dos principais elementos construtivos, aí, elementos que forem relevantes, e altura total da edificação. Então, no desenho, isso ficou dessa forma aqui. Ó. Aí é uma hora que entra a organização do desenho. Né? Aqui ó, eu tenho uma linha de cotas que eu estou pegando a distância entre os pisos. Então, eu vou fazendo em linhas. Então, como é que eu faço para cotar isso? Eu vou copiar aqui para o lado só para recapitular a ferramenta de cota. Eu vou lá em Annotate. Eu tenho que saber a escala do desenho que eu vou pôr na prancha. Então, o desenho vai ser não para 50. Eu vou escolher aqui o estilo de cota correspondente da escala 1 para 50. Então, linear 50.
Vou colocar no layer cotas, para já cotar no layer correto. Aí eu vi muita cota em layer perdido, e aí na hora que vai fazer a impressão, as cotas ficam com a linha grossa, com o texto desconfigurado, enfim. Então, escolham o estilo da cota, escolham o layer, e aí tem a ferramenta aqui, essa cota alinhada. Vocês vão pegar um ponto, pegar outro ponto e definir a posição da linha de cota. Então, observem aqui, ó, um afastamento confortável do desenho, né? Às vezes a gente tem que espremer um pouco mais, mas é bom ter pelo menos uma distância maior do que uma espessura da parede, né? Tem que ter uma separação da linha de cota para o desenho. Então, aqui eu fiz uma primeira, depois eu vou usar esse comando, tá aqui, ó, esse contínuo, para poder continuar com a linha de cota. E aí é só ir clicando em novos pontos, ele faz. Tomem cuidado para não acontecer isso daqui, ó. Tem uma coisa que aconteceu, é bem comum de acontecer. Se eu fizer a linha de cota, pegando primeiro o ponto de cima para baixo, depois eu quero continuar para cima, ó, vou no contínuo, ele está pegando esse último ponto como referência. Então, se eu quiser selecionar a referência, eu posso usar aqui, ó, Select, vou só apertar o Enter, e aí eu vou clicar no ponto que eu quero continuar a linha de cota, e aí vai cotando isso. Então tem que tomar cuidado para a cota não ficar assim, ó. Não ficar uma cota que, na verdade, está cotando dois pavimentos. Ia ficar aparecendo esse 5,65 alinhado com as outras. Então tomem cuidado com isso. Então aqui eu vou fazendo as referências, né? Eu defino um primeiro afastamento da cota e depois vou continuando na mesma linha. Sempre bom as linhas de cota terem uma sequência direta. Então aqui eu estou pegando alturas dos pavimentos e a altura total da edificação. Então eu tenho cotas parciais e depois uma cota total. Depois aqui as cotas internas. Então é importante aqui, ó, eu estou pegando a altura da janela, né? Então a altura do peitoril da janela, altura da janela, altura da verga. Verga é essa distância entre a parte mais alta da janela até o teto. Então isso são cotas básicas, são medidas básicas. Poderia mostrar aqui a espessura da laje também. E aqui o pé direito. Poderia fazer assim, ó. Alinhar essas duas e dar sequência para mostrar a espessura da laje. E aí vocês têm que tomar cuidado com cotas que ficam dentro de laje ou de parede. É bom deslocar ela para ela não embolar com a linha grossa do desenho. Então aqui eu estou cotando janelas e pé direito. Aqui eu já estou fazendo uma linha de cota mais detalhada. Eu estou cotando detalhes construtivos, né? Aquele detalhe da moldura que está representado aqui. Aí eu repito uma cota da janela. Como eu já cotei aqui verga, laje, etc., aqui eu estou mostrando quanto que tem de parede entre uma janela e outra, né? A distância entre o peitoril. Aqui de novo detalhes. Aqui ficou com a achura de concreto, ó. Sólido aqui eu acabei não fazendo. Então, vai cotando esses elementos importantes, né? Aqui a altura de janela de novo em vista. Enfim. O que mais que tem aqui no checklist? E aí anotações de texto. Então, identificação dos ambientes e numeração dos degraus da escada. São os textos principais que vão aparecer no desenho aí, ó. Então, quando eu estou fazendo o corte, estou desenhando esse corte, aí de novo a importância de ter o desenho de referência ali alinhado
e mantido no desenho, né? Mantido no arquivo do CAD. Eu sei que esse ambiente aqui que eu estou vendo em corte tem uma correspondência com o ambiente da planta. Então, a linha de corte está passando aqui, né? O meu corte 2. O ambiente que ele está cortando é a varanda. Depois ele corta a sala de estar, no meio do caminho entre a sala de estar e jantar. Depois a circulação, depois o banheiro. Então, eu indico isso com o texto também. Então, aqui eu tenho a indicação de que aqui é a varanda. Então, esse texto ele está na régua 100. Então, ele tem uma altura, né, definida para poder sair do tamanho correto. Ele vai ficar com 2,5 milímetros de altura no papel. Então, confiram isso. Vocês podem, né, fazer a impressão de teste. É bom para ver isso também. Então, aqui tem varanda. O layer que eu estou usando está errado. Tem que ser o layer texto. Por isso que ele está com uma cor diferente. Então, ó, corrigindo a cor, o layer. Então, o layer texto. E aí, faça um, vai copiando e editando. Ó. É bom colocar cores diferentes. Eu não sei se vocês percebem a diferença de cores, ó, mas esse azul é um pouquinho diferente desse. Então, é uma dica que eu tenho para saber se eu não estou no layer errado. Eu desconfiei aqui que eu estava fazendo errado. Dei um Match Properties para igualar. Agora está tudo no layer texto. Então, aqui eu estou indicando os nomes dos ambientes. Banheiro, circulação, estar íntimo, caixa d'água, barrilete, que é esse elemento que a gente está representando aqui. Esse espaço. O barrilete é esse espaço que tem entre o fundo da caixa d'água e a laje onde ela está apoiada, que vai ter uma encrenca de tubulações passando e sendo distribuídas para as prumadas de hidráulica das instalações da casa. Então, é isso. E aqui a numeração de degraus de escada. Então, isso aparece também na planta e no corte. Esse texto já é um texto na régua 80. É um texto menorzinho. Eventualmente, ele pode ser na régua 60, dependendo do nível de detalhe da escala do desenho. Enfim, dá para reduzir um pouquinho o texto. Mas, idealmente, na régua 80. Então, numerar as escadas. Aqui eu também tenho uma indicação de cota. Ó, já estou dando uma pista da escada, como é que ela ficou. Na escada é importante indicar essa altura total. Então, aqui o 2,85 é a altura que a escada está vencendo. E eu posso clicar em cima do texto aqui, ó, dar 2 cliques no texto e editar esse texto. Então, foi o que eu fiz aqui. Ó, eu editei para colocar que são 16 espelhos de 17,81, que vai totalizar os 2,85. Façam de acordo com a escada de vocês, com a conta que vocês fizeram. Aqui uma pista dos guarda-corpos também, como que fica no final, o que está na frente, o que está atrás, o que está sendo visto. E as referências de altura, 70 de altura do corrimão mais baixo, 92 do mais alto e 1,10 do guarda-corpo. Isso são alturas bem padrão. Aí aqui eu mostro no contexto também a janela que aparece aqui, uma moldura que tem representada nas fachadas. E aqui eu estou interrompendo o desenho. Eu fiz um corte parcial, eu estou usando essa linha traço ponto para interromper o desenho. Então é bom indicar que existe uma continuidade. Vocês façam o corte desse pedaço e onde tem uma continuidade vocês continuam com o desenho, mas interrompe com essa linha traço ponto. Então o corte da escada vai ficar esse desenho menor aqui. Então passei todo o checklist. Não sei se mostrei tudo de todos os desenhos, mas
confiram isso e vejam o que é análogo para os outros desenhos. Considerem também.